Você já parou para pensar em quantas vezes sua mente foi o maior obstáculo entre você e a vida que deseja viver? Quantas oportunidades você deixou passar, quantas noites mal dormidas, quantas conversas evitadas, quantas decisões adiadas, simplesmente porque um pensamento negativo tomou conta de você e se alojou como se fosse verdade absoluta. A mente humana é uma ferramenta poderosa, mas quando não treinada, ela pode se tornar uma prisão invisível. Ela inventa perigos, distorce a realidade e muitas vezes nos afasta do que realmente importa. No mundo acelerado em que vivemos, somos constantemente bombardeados por estímulos externos, redes sociais, opiniões alheias, comparações incessantes, pressões internas e expectativas irreais. E no meio desse caos, começamos a acreditar em ideias que nos enfraquecem. Silenciosamente, aceitamos pensamentos como verdades definitivas, sem perceber que muitos deles são apenas hábitos mentais construídos ao longo do tempo, influenciados por medos, traumas e uma sociedade que valoriza a aparência mais do que a essência. É aqui que o estoicismo se torna uma luz no meio da escuridão. Essa filosofia antiga, praticada por homens que enfrentaram guerras, exílios, perdas e perseguições, nos ensina a cultivar a clareza mental, a coragem diante da vida e, principalmente, o domínio sobre aquilo que realmente importa, a nossa própria mente. O estoico não busca controlar o mundo, mas controlar sua reação ao mundo. E para isso, ele aprende a identificar e eliminar pensamentos inúteis, tóxicos e paralisantes. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser escravo de pensamentos que não servem a nada além da autossabotagem. Muitos acreditam que pensar demais é sinal de inteligência, mas os estoicos nos mostram que pensar com clareza é muito mais valioso. Uma mente que gira em torno de suposições negativas busca constante por validação ou a crença de que nunca é suficiente é uma mente que nunca encontra paz. E a paz interior não é uma meta inalcançável, mas uma construção diária. E tudo começa com a coragem de observar os próprios pensamentos. Pensamentos são sementes. Alguns cultivam força, serenidade e ação. Outros cultivam dúvida, medo e paralisia. E a diferença entre eles está na nossa atenção. Aquilo que você repete constantemente para si mesmo molda a sua identidade, define o seu comportamento e limita ou expande sua visão de mundo. Eliminar pensamentos negativos não significa se tornar alguém alienado, que ignora problemas, ou se ilude com otimismo vazio. Muito pelo contrário. Significa tornar-se alguém que encara a realidade com os olhos abertos, mas com a mente firme e centrada. Significa reconhecer que você tem o poder de escolher quais pensamentos merecem sua energia e quais devem ser descartados como ruído. Significa lembrar todos os dias que você não é o que pensa, mas sim aquele que observa os pensamentos e decide o que fazer com eles. Este vídeo é um convite para você olhar para dentro com honestidade, coragem e propósito. Não estamos aqui para te prometer uma vida perfeita ou fórmulas mágicas. Estamos aqui para te lembrar que há força dentro de você, que a clareza que você busca não está lá fora. Ela começa com o que você escolhe alimentar aqui dentro. Eliminar certos pensamentos é um ato de coragem, de sabedoria e, acima de tudo, de amor próprio. E ao fazer isso, você começa a abrir espaço para o que realmente importa. Viver com integridade, paz e presença. Essa é a proposta do estoicismo. E hoje vamos começar essa jornada juntos. Porque há pensamentos que precisam ser deixados para trás, agora. E você está pronto para isso. E se der tudo errado? A mente humana tem o estranho hábito de projetar o pior cenário possível antes mesmo de dar o primeiro passo. É como se ela estivesse constantemente em alerta, buscando antecipar cada possível fracasso, cada possível dor, cada possível humilhação, como se isso a tornasse mais preparada. Mas o que realmente acontece é que essa repetição silenciosa e constante de pensamentos catastróficos paralisa. Ao invés de nos proteger, ela nos limita. Ao invés de preparar o caminho,
ela bloqueia a passagem. O pensamento, e se der tudo errado? Parece inocente, mas é uma das maiores âncoras mentais que existem. É esse tipo de pensamento que faz você hesitar quando está prestes a tomar uma decisão importante, que te impede de tentar algo novo, que te sabota no momento em que você precisa mostrar coragem, que rouba sua energia e sua paz, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. O estoicismo ensina que não é o evento em si que nos causa sofrimento, mas sim o julgamento que fazemos sobre ele. Quando você pensa em algo ruim que poderia acontecer, você está julgando um futuro hipotético como algo que já é ameaçador agora. E isso ativa uma resposta emocional real. Seu corpo reage como se o pior já estivesse acontecendo. Seu coração acelera, sua respiração se torna curta, sua mente entra em estado de defesa. E então, você recua, não por falta de capacidade, mas por excesso de imaginação negativa. Isso é o que Sêneca quis dizer ao afirmar que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte do nosso sofrimento é autoimposto. Não acontece lá fora. Acontece aqui dentro, no escuro da mente, alimentado por um medo que ainda nem tem forma. O problema do "e se der tudo errado" não é apenas o medo. É o apego à ideia de controle total. É o desejo de prever todos os resultados, de garantir que não haverá falhas, de evitar qualquer dor, de impedir a frustração antes mesmo que ela se manifeste. Mas a verdade que os estoicos encaram de frente e que muitos evitam é que não existe controle total. Você pode se preparar, pode agir com excelência, pode fazer tudo certo, e ainda assim, as coisas podem dar errado. Porque o mundo não gira ao redor da sua vontade. Ele é regido por leis maiores, por circunstâncias fora do seu alcance, por eventos que escapam completamente ao seu controle. A vida, por natureza, é imprevisível, e é justamente por isso que tentar antecipar cada falha é inútil. O que está ao seu alcance é a sua preparação, sua ação, sua atitude, mas nunca o resultado. Diante dessa realidade, o pensamento estoico não é se esconder do que pode dar errado, não é ignorar os riscos. Ao contrário, é encará-los de forma racional, avaliar as possibilidades e então agir com coragem e presença. Existe um exercício estoico clássico para lidar com esse tipo de pensamento, chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Nele, você visualiza aquilo que poderia dar errado, não para alimentar o medo, mas para fortalecê-lo contra ele. Você imagina a perda, o fracasso, a dor, a rejeição, a queda, e depois pergunta a si mesmo: se isso acontecer, eu consigo suportar? Na grande maioria das vezes, a resposta será sim. E mesmo quando a resposta for não, haverá outra pergunta ainda mais poderosa. O que eu posso fazer agora para me preparar melhor? Ao invés de ficar preso na paralisia do "e se", você entra na ação do "o que posso fazer com isso?". E essa pequena mudança muda tudo. Os estoicos não desejavam uma vida sem dificuldades. Eles sabiam que isso era impossível. O que eles buscavam era uma mente firme o bastante para passar pelas dificuldades sem se romper. Quando você vive com medo constante do que pode dar errado, você abre mão da sua liberdade interior. Você começa a evitar situações, pessoas, desafios. Você começa a limitar seus próprios sonhos. Você vive tentando prever a queda, mas esquece de viver o voo. E o que você perde nesse processo não é apenas uma oportunidade. É vida, tempo, presença. É a chance de experimentar a realidade como ela é, com seus altos e baixos, mas com autenticidade. E se der tudo errado? Essa pergunta carrega dentro de si uma desconfiança profunda de si mesmo e da vida. Ela presume que você não terá força o suficiente para lidar com os desafios. Ela parte do princípio de que o sofrimento será insuportável. Mas se você olhar para trás, verá que já passou por muita coisa, que já enfrentou situações que na hora pareciam impossíveis, que sobreviveu a dias difíceis, a perdas, a incertezas, e ainda assim está aqui, está ouvindo isso, está buscando crescer, se fortalecer. Isso é uma prova silenciosa de
que você é muito mais resiliente do que pensa. A mente mente. Ela exagera, distorce, dramatiza. O pensamento estoico não nega os desafios, mas não os engrandece além do necessário. Ele convida você a colocar as coisas em perspectiva, a lembrar que mesmo se tudo der errado, você ainda terá a si mesmo, sua razão, seu caráter, sua capacidade de recomeçar. A liberdade verdadeira não está em ter garantias, está em ter confiança. Confiança não no sentido ilusório de que tudo vai dar certo, mas na força de saber que mesmo que não dê, você vai lidar com isso. Você vai aprender, vai crescer, vai se adaptar. A cada tentativa, você ganha algo, ou o sucesso, ou uma lição. E isso por si só já torna qualquer tentativa válida. Quando você elimina da mente o peso constante do "e se der tudo errado", você começa a experimentar a leveza de simplesmente agir, de viver o agora, de fazer o que precisa ser feito com presença, com virtude, com foco e, principalmente, com tranquilidade. Não é a ausência de riscos que constrói uma vida forte. É a disposição de enfrentá-los com clareza. É a decisão de não deixar que a dúvida paralise a ação. É a escolha consciente de confiar mais na sua resiliência do que no seu medo. Por isso, quando esse pensamento voltar, e ele vai voltar, olhe para ele com firmeza. Reconheça sua presença. Agradeça pelo aviso, mas não obedeça. Você não precisa mais desse tipo de pensamento para se proteger. Agora você tem algo muito mais poderoso: discernimento. E esse discernimento é o que te conduz a uma vida com mais coragem, mais presença e mais liberdade interior. Essa é a essência da filosofia estoica em ação. Preciso que os outros me aprovem. Quase sem perceber, muitas decisões que tomamos ao longo da vida não nascem da nossa própria vontade, mas do desejo profundo, e muitas vezes inconsciente, de sermos aceitos. A necessidade de aprovação é uma das correntes mais sutis que aprisionam a mente humana. Ela não se apresenta com gritos ou algemas. Ela se manifesta em silêncios, em hesitações, em omissões. Você quer dizer algo, mas não diz. Quer fazer algo, mas não faz. Quer se mostrar como realmente é, mas se esconde. Tudo isso motivado por um medo ancestral, o de ser rejeitado, criticado, excluído. O pensamento, preciso que os outros me aprovem, parece apenas uma busca natural por pertencimento, mas quando se torna um requisito para agir, viver e se expressar, ele se transforma em uma prisão. Para o estoicismo, a liberdade interior é a base de uma vida virtuosa. E não há liberdade quando se está preso ao julgamento alheio. Epicteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, dizia que há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E entre aquilo que não está sob nosso controle está exatamente a opinião dos outros. Por mais que você se esforce, por mais que tente agradar, por mais que molde suas palavras e ações para parecer correto, você nunca poderá garantir a aprovação de todos. Sempre haverá alguém que te verá de forma distorcida, que te interpretará mal, que te criticará injustamente ou que simplesmente não gostará de você, e está tudo bem. Não é o seu papel tentar controlar a mente e as emoções alheias. É o seu dever, sim, cuidar da sua própria mente, das suas ações, do seu caráter. Isso é o que está sob o seu poder. A armadilha da aprovação está na ilusão de que só seremos suficientes quando os outros disserem que somos. E essa ilusão nos consome. Faz com que passemos anos vivendo papéis que não escolhemos, vestindo máscaras que nos sufocam. Faz com que busquemos aplausos mais do que verdade, elogios mais do que propósito. Faz com que desistamos da autenticidade em troca de aceitação. Mas o preço disso é altíssimo. Quando você vive apenas para agradar, você se desconecta de si mesmo. E chega um momento em que não sabe mais quem é, o que quer, ou o que realmente acredita. Porque tudo foi moldado para caber no olhar do outro. Os estoicos nos lembram de um princípio fundamental: viver de acordo com a natureza, racional. Isso significa viver guiado pela razão, pela virtude e pela verdade interior.
Não pelos aplausos, não pelo medo do julgamento, não pela necessidade de ser aceito. A verdadeira aprovação que você deve buscar é a da sua própria consciência. Você precisa poder olhar para si mesmo e saber que está agindo com integridade, que está sendo honesto consigo mesmo, que está buscando a excelência, não a perfeição, e muito menos a aceitação universal. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a tranquilidade vem quando você para de tentar controlar o que está fora do seu poder e começa a focar no que está dentro dele. A necessidade de aprovação está do lado de fora, a autoconfiança do lado de dentro. E a verdade é que quanto mais você busca agradar a todos, menos você agrada a si mesmo e, paradoxalmente, menos você conquista respeito verdadeiro. Porque as pessoas sentem quando alguém está se moldando apenas para ser aceito. A verdadeira força não está em ser sempre simpático, mas em ser verdadeiro, em agir com retidão, mesmo que isso incomode, em manter os princípios, mesmo que isso gere discordância. Ser firme não significa ser agressivo, significa ser enraizado, significa saber quem você é e não se desviar disso por medo da rejeição. Isso não quer dizer que você deve se tornar indiferente ao mundo ou que deve agir de forma arrogante. A filosofia estoica não ensina o desprezo, mas o discernimento. É natural querer ser amado, respeitado, admirado. O problema é quando isso se torna um vício, quando a opinião dos outros começa a determinar seu valor pessoal. E isso acontece quando você esquece que o seu valor não depende de aplausos, mas da sua própria conduta. Você pode viver uma vida extraordinária em silêncio. Pode ser uma pessoa íntegra sem precisar de reconhecimento. Pode fazer o bem sem esperar agradecimento. Porque você faz não para ser visto, mas porque é certo. E isso é poder. A necessidade de aprovação é um pensamento que drena sua energia. Ele te faz hesitar, te faz revisar 1000 vezes o que vai dizer, te impede de ousar. Ele te convence de que você precisa da permissão dos outros para viver sua própria vida. E isso não é verdade. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que cada vez que você cede ao medo do julgamento, você entrega uma parte da sua liberdade. Por isso, propunham uma vida baseada na autarqueia, a autossuficiência. Não a arrogância de pensar que não precisamos de ninguém, mas a sabedoria de saber que a nossa paz não pode depender do aplauso alheio. Eliminar esse pensamento da mente é um processo. Requer prática, requer vigilância, requer coragem para desagradar e, muitas vezes, ser mal interpretado. Mas a recompensa é imensa. Você começa a viver com mais leveza, começa a se expressar com mais verdade, começa a tomar decisões que fazem sentido para a sua alma, não apenas para o público. E aos poucos, essa autenticidade passa a atrair o tipo certo de conexão. Pessoas que te respeitam por quem você é e não por quem você finge ser. Relacionamentos mais sólidos, conversas mais profundas, caminhos mais reais. Você não precisa da aprovação de todos. Você precisa da sua verdade, precisa da sua paz, precisa da sua liberdade interior. E essa liberdade começa quando você olha para esse pensamento. Preciso que os outros me aprovem. E com firmeza diz a si mesmo, não mais. A partir daí, a vida se torna mais simples, mais coerente, mais sua três. Eu não sou bom o bastante. Há uma voz silenciosa que ecoa dentro de muitas mentes, mesmo nas mais bem-sucedidas, nos momentos mais improváveis. Essa voz sussurra, quase sempre em segredo. Eu não sou bom o bastante. Ela não grita, mas machuca. Não se impõe, mas sabota. Esse pensamento é uma das formas mais sutis e cruéis de autoabandono. Ele surge não porque você realmente não tem valor, mas porque em algum momento da vida, alguém ou várias pessoas te convenceram disso, direta ou indiretamente. E a repetição dessa ideia se torna um véu que distorce a sua visão de si mesmo. A filosofia estoica não nega a dor humana, mas nos oferece uma forma de encará-la com racionalidade e coragem. Quando você diz a si mesmo que não é bom o bastante, está aceitando como verdade um julgamento subjetivo,
muitas vezes baseado em comparações injustas, padrões inalcançáveis ou momentos passageiros de fracasso. Para os estoicos, o que realmente define um ser humano não são suas conquistas externas, mas sua disposição interior de viver com virtude, ou seja, com sabedoria, coragem, justiça e moderação. Você pode não ter feito tudo o que gostaria, pode não ter chegado onde imaginava, mas isso jamais poderá ser usado como argumento válido para negar o seu valor como ser humano. O seu valor não está em um currículo, em uma aparência, em um número de seguidores ou em títulos reconhecidos pelos outros. Ele está na sua capacidade de agir com retidão apesar das dificuldades, de continuar mesmo caindo, de tentar ser melhor do que ontem. Marco Aurélio, imperador de Roma, e talvez um dos maiores símbolos da combinação entre poder e humildade, escreveu em suas meditações que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E o que é o pensamento eu não sou bom o bastante, senão uma distorção da mente diante de eventos externos. Você olha para erros, rejeições, críticas, derrotas e os transforma em sentença final sobre quem você é. Mas nenhum desses acontecimentos tem o poder de definir o seu valor, a não ser que você entregue esse poder a eles. O pensamento de insuficiência nasce do medo da imperfeição, do medo de errar, de não corresponder, de não ser aceito. Mas os estoicos nos lembram de que somos todos obras em construção e que a vida é um exercício contínuo de melhoria. Ninguém nasce pronto, ninguém é imune às falhas. O que diferencia uma mente forte é a capacidade de reconhecer suas limitações sem se odiar por elas. É saber que pode e deve buscar a excelência, mas não para ser amado, e sim porque é o caminho mais digno de ser trilhado. Dizer eu não sou bom o bastante é cair na armadilha da comparação. Você se mede pelos outros, pelos seus desempenhos, pelas suas conquistas. Mas isso é como comparar árvores de espécies diferentes. Cada uma cresce no seu ritmo, com suas raízes, em solo e clima diferentes. A verdadeira medida do seu valor está em quão fiel você é à sua própria natureza. Você está tentando evoluir? Está sendo honesto consigo mesmo? Está agindo com integridade diante dos desafios? Isso é o bastante. Epicteto dizia que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. E o mais surpreendente é que, na maioria das vezes, quem mais te faz sentir assim é você mesmo. Você se cobra demais, se critica com severidade, se diminui por não ser perfeito. Mas o estoicismo nos ensina a substituir esse julgamento cruel por um olhar mais justo e lúcido. É claro que você tem defeitos, todos temos, mas eles não anulam o bem que há em você, não apagam suas conquistas, sua coragem, sua tentativa de seguir em frente apesar das quedas. A dúvida que você carrega sobre si mesmo pode até ter raízes antigas, mas ela não precisa definir o seu presente, e muito menos o seu futuro. A mente busca segurança na ideia de que um dia, se fizermos tudo certo, nunca mais duvidaremos de nós mesmos. Mas esse dia nunca chega. A dúvida é parte da jornada. A diferença é que os fortes não se deixam paralisar por ela. Os fortes seguem apesar dela. Eles reconhecem seus erros, mas não os transformam em identidade. Sabem que podem melhorar e trabalham por isso. Sabem que não controlam o que os outros pensam e aceitam isso. Sabem que nem sempre serão suficientes para todos, mas são o bastante para si mesmos. Eliminar o pensamento eu não sou bom o bastante não é sobre inflar o ego ou se convencer de mentiras reconfortantes. É sobre olhar para si com verdade, com coragem, com compaixão. É aceitar que você não precisa ser perfeito para ser digno, que pode evoluir sem se destruir no caminho, que pode ser forte sem deixar de ser humano, e que sua dignidade não está em ser admirado por todos, mas em viver com virtude mesmo nos dias em que ninguém aplaude. Você é bom o bastante não porque já chegou ao topo, mas porque escolhe continuar caminhando. Não porque nunca errou, mas porque aprendeu com cada falha. Não porque todos te aprovam,
mas porque aprendeu a aprovar a si mesmo com honestidade. A filosofia estoica não promete que você nunca mais vai duvidar de si, mas ela te oferece um alicerce para não ser destruído por essas dúvidas. Te ensina que o verdadeiro valor não é dado, é vivido, e que você já possui dentro de si tudo o que precisa para ser digno da vida que está tentando construir. Talvez agora, depois de atravessar essas reflexões profundas, você esteja percebendo o peso que certos pensamentos têm carregado em silêncio dentro de você. Eles não gritam, não aparecem de forma clara, mas moldam silenciosamente o modo como você enxerga a vida, os outros e, acima de tudo, a si mesmo. E se der tudo errado, é preciso que os outros me aprovem. Eu não sou bom o bastante. Essas frases parecem simples, até banais, mas são capazes de envenenar lentamente a mente e paralisar a vontade. Elas roubam de você o presente, distorcem o futuro, corrompem o seu valor interior. Por isso, não basta apenas identificá-las, é preciso entender o porquê elas nascem, como se fortalecem e, principalmente, como dissolvê-las com lucidez, coragem e prática diária. A proposta do estoicismo nunca foi a de criar uma mente fria, distante, insensível. O estoico verdadeiro não é alguém que não sente. É alguém que sente e mesmo assim continua, que ouve seus medos, mas não os segue, que reconhece suas fraquezas, mas não se rende a elas, que se desapega da necessidade de controlar o que não pode ser controlado, não por indiferença, mas por sabedoria. A sabedoria de quem entendeu que viver com virtude é mais importante do que viver com conforto, e que a mente livre é a mente que se liberta dos ruídos internos que a impedem de ver com clareza. Ao longo deste vídeo, cada pensamento apresentado não foi escolhido ao acaso. São pensamentos universais. Pensamentos que afetam não só aqueles que se consideram fracos, mas até mesmo os mais fortes em aparência. Um empresário bem-sucedido pode se paralisar com o medo do fracasso. Um artista admirado pode viver em função da aprovação. Um profissional competente pode, em silêncio, carregar o fardo de se sentir insuficiente. O que nos une, como seres humanos, é justamente essa luta interna entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser. Entre o que podemos fazer e o que o mundo espera de nós. Entre o que sentimos e o que fingimos sentir. Mas quando você escolhe parar e observar sua própria mente com coragem, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, mas constante. Um pequeno espaço se abre entre o pensamento automático e a resposta consciente. E esse espaço é onde a liberdade começa. Liberdade de pensar por si mesmo, de agir com base em princípios e não em impulsos, de viver de forma mais leve, mais consciente e mais centrada. E esse é o caminho que o estoicismo aponta. Ele não oferece fórmulas mágicas, nem soluções imediatas. Ele te convida para um exercício diário de autodomínio, de clareza, de alinhamento entre pensamento e ação. Eliminar esses 3 pensamentos negativos não é apenas uma questão de bem-estar emocional, é uma questão de integridade, porque todo pensamento tóxico que você alimenta acaba se transformando em atitude, em hábito, em estilo de vida. E um estilo de vida guiado pelo medo, pela dependência da aprovação alheia e pela falsa crença na sua própria inferioridade, não é um estilo de vida livre. É um tipo de prisão, sutil, invisível, mas real. E o que o estoicismo nos ensina é que não existe prisão mais perigosa do que aquela construída dentro da própria mente. É por isso que, ao terminar este vídeo, a minha intenção não é que você apenas tenha escutado um conteúdo reflexivo. Minha intenção é que você leve essas ideias com você, que observe seus pensamentos ao longo do dia, que note quando o medo do fracasso estiver te impedindo de agir, que perceba quando você estiver agindo apenas para agradar os outros, que tenha a lucidez de identificar quando a autocrítica está ultrapassando o limite da honestidade e entrando no território do autoabandono. E quando isso acontecer, lembre-se do que dissemos aqui. Lembre-se de que você tem o poder de mudar o seu foco, de redirecionar sua mente,
de substituir ideias antigas por convicções mais fortes, mais saudáveis, mais alinhadas com quem você quer se tornar. A transformação real não acontece quando você ouve algo novo. Ela acontece quando você aplica o que aprendeu. Quando, no meio de um dia difícil, você respira fundo, se lembra da sua prática e escolhe não se deixar levar pela avalanche de pensamentos negativos. Quando você decide se erguer novamente, mesmo sem certezas. Quando você vive com retidão, mesmo sem aplausos. Essa é a revolução silenciosa do estoico, a capacidade de transformar a mente em terreno fértil, mesmo depois de anos vivendo em terreno seco. E essa revolução começa hoje, agora, com você. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se alguma das ideias ressoou no seu coração, eu te convido a não guardar isso só para si. Compartilhe com alguém que você ama, com alguém que talvez esteja travando essa mesma batalha interna sem saber que existe uma saída. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dos 3 pensamentos mais te afeta hoje. E qual deles você vai começar a trabalhar com mais consciência a partir de agora. Sua fala pode ser o impulso que outra pessoa precisa para começar sua própria mudança. Juntos, criamos um espaço de reflexão, de crescimento e de apoio mútuo. Esse é o espírito da filosofia quando vivida em comunidade. E se você deseja continuar essa jornada de fortalecimento interior, de construção de uma mente mais estável, mais centrada e mais sábia, se inscreva no canal, ative as notificações e fique atento aos próximos vídeos. Estamos apenas começando. Há muito mais a ser explorado. A filosofia estoica é um oceano vasto e profundo, e cada mergulho revela uma parte de nós que havíamos esquecido ou abandonado. E quanto mais nos aprofundamos, mais leves nos tornamos, mais preparados para viver com coragem, mais prontos para enfrentar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Continue caminhando, mesmo quando a estrada parecer incerta. Continue firme, mesmo quando a mente tentar te sabotar. Continue praticando, mesmo quando parecer inútil. Porque a cada pensamento superado, você dá um passo rumo à liberdade interior. E essa é a verdadeira vitória do espírito. Seja inabalável, seja verdadeiro, seja você. Nos vemos no próximo vídeo.